nós estamos vivendo um momento onde tem sido tão denegrido o ofício pastoral. A autoridade sacerdotal tem sido totalmente banalizada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você como igreja, você precisa gravar isso na tábua do seu coração nessa noite. Os princípios de Deus, eles são imutáveis. Homem nenhum tem a capacidade de mudar aquilo que Deus estabeleceu. Por isso que você vê como a família está, os princípios de Deus como estão. O homem está tentando mudar isso, mas nada muda. Eu louvo a Deus porque toda a extensão da palavra de Deus, nós vamos aprender que Deus sempre tem o seu remanescente guardado. Elias pensou que um dia estava só eu fiquei dos profetas do Senhor. Que besteira, Elias. Deus ainda tem fiéis na terra que Ele guarda, ainda que seja pão e água em tempo de seca, Deus ainda tem homens fiéis guardados. Por isso que o nosso desafio é a cada dia confiar no Senhor. Eu vejo o pastor Luciano ministrando essas palavras já não surtem tanto efeito. Afinal de contas, de imediato ela não te remete a uma casa nova, a um carro novo, ao green car. Por isso que essas palavras a gente tem uma certa dificuldade de digeri-las. Mas eu vou dizer uma coisa, a única coisa que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Quando Deus fala, Deus fala. Eu sou suspeito para falar nessa noite. Como pastor, eu tenho muita dificuldade de advogar em causa própria, porque Deus também tem me chamado como pastor. Mas eu quero assumir toda a responsabilidade do que vou falar aqui nessa noite. São palavras que eu encontrei na Bíblia para trazer à igreja essa noite. Talvez você não pule, talvez não seja aquela mensagem pentecostal que você gostaria de ouvir nessa noite, mas nós passamos o ano inteiro sendo abençoado pela vida do pastor. O ano inteiro, o pastor nos abençoando. Hoje é um dia da gente parar para honrá-lo. E eu aprendo que algumas coisas acontecem com a honra. Primeira coisa, a honra, ela abre caminho para um milagre. Todas as vezes que nós honramos, é interessante, a gente vê tantas palavras sobre Ana, mas uma coisa que pouco a gente ouve sobre Ana, é que quando Ana entrou no santuário, com a amargura de alma, o santuário, o culto estava totalmente corrompido. E Ana, quando entrou e começou a clamar ao Senhor, a Bíblia diz que ela só batia os lábios. Eli, o pastor local, o pastor do seu tempo, chegou e perguntou para Ana se ela estava bêbada. E Ana não respondeu para Eli na altura que ele falou com ela. Porque Ana entendeu o papel de um sacerdote, ela entendeu o papel de um servo, ela entendeu o papel de um pastor. E quando Ana disse, a tua serva está amargurada de alma. E o sacerdote olhou para ela e só disse assim, vai e que seja feito conforme a tua fé, conforme o teu querer. Mesmo na situação que ele se encontrava, Deus honrou a autoridade que colocou sobre a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Não brinca com autoridade espiritual. Não brinca com autoridade espiritual. Independente, a autoridade espiritual paga muito caro diante de Deus. Paga muito alto diante de Deus. Por isso que nós devemos honrar os nossos pastores, honrar os nossos líderes. O sucesso de uma comunidade, o sucesso de uma igreja, ela está verdadeiramente na honra do seu líder, na honra do seu pastor. Porque quando não se caminha, quando não se honra, quando não se olha para a mesma direção, e muitas vezes nós temos dificuldade de olhar, de caminhar com a nossa visão. E quando eu tenho dificuldade de caminhar com a minha visão, eu caminho com a visão do meu pastor. Porque foi o homem o qual Deus escolheu. Por isso, nessa noite, eu quero intitular uma rápida reflexão. Eu quero pedir somente ao Espírito Santo de Deus que nos toque nessa noite, para que a gente saia daqui pensando um pouco naquilo que Deus vai falar conosco. Por isso que eu intitulo essa rápida reflexão, um homem do céu. Se você guardar isso, um homem do céu. Alguém que está com os pés aqui na terra, mas é do céu. Foi o melhor que Deus preparou para nós. Foi o melhor que Deus escolheu para nós. Talvez possa não ter as características, possa não ter a visão que nós queríamos que teve, mas foi Deus quem escolheu. Foi Deus quem separou. Foi Deus quem deu o seu melhor para essa localidade, para essa igreja. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, livro de Efésios, capítulo 4. Eu quero só mostrar para você que foi Deus quem deu,
Amém? Foi Deus quem deu. Livro de Efésios, capítulo 4. Livro de Efésios, capítulo 4. Assim que você encontrar, diga amém. Amém. Se você não encontrou, diga escola bíblica, culto de ensino, quarta-feira. Você aprende rapidinho a abrir a Bíblia. Efésios é muito fácil de encontrar, está entre Gênesis e Apocalipse, não é difícil de encontrar. Amém? Sentado como você está, no nome de Jesus, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo, quando você lê o contexto desse texto, Jesus, a autoridade, aquele o qual o governo está sobre os seus ombros, e ele mesmo deu, guarde esse texto, ele mesmo deu. Não foi um seminário que dá um pastor. Esses dias eu conversando com uma pessoa lá no Brasil e disse: você conhece fulano? Conheço, ele está estudando para ser pastor. Algumas culturas trazem que as pessoas estudam para ser pastor. Pastor não é estudo, pastor você não forma no seminário. Pastor você não é escolhido por uma comissão. Pastor é um chamado de Deus. Pastor é dado por Deus. Pastor, ele não precisa, Deus não precisa da minha opinião para escolher. Deus não precisa de uma comissão para saber quem ele vai escolher. Deus escolhe e pronto. Amém? Então observe o que diz o texto. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para... Como é que está na sua Bíblia? E outro para... Vamos repetir essa palavra. E outros para... pastores e mestres ou doutores. Aí você vai ver que qual era a finalidade que Deus deu, visto o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Eu quero que você vá comigo agora lá para o livro de Hebreus. Guarde esse texto, eu estou só te dando base bíblica, porque foi Deus quem deu. Vá comigo agora lá com o livro de Hebreus, para a gente tomar por base esse texto, para nós ministrarmos uma palavra à igreja nessa noite. Hebreus capítulo 13. Assim que você encontrar, você diz glória a Deus. Opa, não diga glória a Deus antes de achar. Hebreus capítulo 13, o versículo 7. Amém? Todos têm Hebreus 13, 7? Diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Essa coisa meio séria aqui, viu, irmãos? Os quais falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Vá lá para o versículo 17 agora. Aí a coisa começa a apertar mais um pouquinho. Porque o versículo 17 começa com uma palavra que parece-me que está, a todo tempo, o nosso inimigo está tentando colocar ela em extinção no meio do povo de Deus. Versículo 17 diz assim: obedecei o pastor vizinho. É assim que está na sua Bíblia? Obedecei o pastor da igreja lá do Brasil. Como é que está indo? Obedecei os vossos pastores. Agora, depois da obediência, olha só: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Parece-me um pouco sério o que nós acabamos de ler. E o pastor, por não advogar em causa própria, ele tem dificuldade de muitas vezes ministrar palavras como essas. Por isso que nós precisamos a cada momento que Deus nos dá essa oportunidade de nós pararmos para honrar o nosso pastor, para que a igreja ela possa entender como Deus se agrada quando nós sabemos quem é o pastor que Ele escolheu, quando nós entendemos qual foi a fonte, quando nós entendemos qual é o perfil que Deus preparou para esse homem, para essa mulher, para essa família que deixou tudo, que abriu mão dos seus sonhos, que abriu mão dos seus prazeres, abriu mão muitas vezes das suas particularidades para sonhar o sonho de Deus.
Então, quando eu olho nesses dois textos que nós vemos que na primeira referência, Paulo, ele vai fazer menção dos 5 ministérios, os quais Deus separou para que servisse como base para a igreja, os 5 ministérios de edificação da igreja, aqueles que servem para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós olhamos no livro de Hebreus, nós vemos o autor, ele fazendo aqui uma menção especificamente do ministério pastoral. O ministério, como nós já falamos, tem sido deturpado, tem sido desvalorizado. O ministério pastoral que tem sido esquecido, o ministério pastoral que tem sido lineado pela maneira mais pobre possível, porque nós estamos vivendo um tempo em que daqui uns dias, se nós não cuidarmos, as ovelhas é que vão querer levar o pastor aos pastos verdejantes, as ovelhas é que vão querer levar o pastor às águas tranquilas, as ovelhas é que terá a direção. Mas nessa noite eu venho da parte de Deus dizer, ainda é tempo de nós renovarmos a nossa obediência aos nossos pastores, ainda é tempo de nós nos adequarmos à palavra de Deus e sermos mais que vencedores, ainda é tempo de nós ouvirmos a voz de Deus e começarmos a uma mudança, começarmos a caminhar dentro daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Então, algumas coisas que eu vejo nesse texto de Hebreus, que eu gostaria de lembrar, de falar com os irmãos aqui nessa noite. Observe que a primeira coisa que o escritor aos Hebreus vai falar com relação ao pastor, com relação aos pastores, a primeira coisa que o autor vai falar, ele vai dizer, lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores. Diga assim para o irmão que está do seu lado, lembrai-vos do vosso pastor. Diga isso bem alto para todo o céu e o inferno vir. Lembrai-vos do vosso pastor. Lembrai-vos do vosso pastor. Por que lembrar, pastor? Porque, irmãos, nosso povo é um povo que não tem memória. O nosso povo é um povo que, por mais que esteja inserido dentro de um país onde busca trabalhar demais as memórias, amanhã é o Memorial Day. Amanhã é o dia que esse país para trazer à memória muitas coisas, para trazer à memória parte da sua história. Nós, como bons brasileiros, nós não temos a cultura de memorizar as coisas, de lembrar as coisas que aconteceram, que fizeram. Nós não temos muita tendência de ter uma boa lembrança para as coisas. Nós só lembramos muitas vezes das coisas que é ruim. Meu pai dizia assim, meu filho, olhe, quem dá esquece, mas quem apanha lembra. A gente só consegue lembrar das coisas que são ruins, a gente só consegue lembrar das coisas que não prestam, mas Deus não está mandando lembrar aqui de coisas banais. Deus está dizendo assim, lembrai-vos dos vossos pastores. O que Deus está dizendo para nós é, vocês têm uma consciência, vocês têm uma mente, vocês têm um coração, vocês precisam ser gratos, vocês precisam a cada dia lembrar daquilo que eu tenho feito por vocês. Vocês precisam lembrar que vocês não estão sozinhos. Vocês precisam lembrar que alguém me representa. Vocês precisam lembrar que alguém com a conduta parecida comigo, com alguém que entende a minha voz, com alguém que eu coloquei para ser o meu elo entre vocês e mim. Eu coloquei o melhor que eu tenho diante de vocês. Deus está dizendo, lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores. Irmãos, como os pastores precisam ser lembrados. Como os pastores precisam ser lembrados. Por quê, pastor? Os pastores precisam ser lembrados. O pastor, por via de regra, ele não tem ninguém que ele possa desabafar. Qualquer um de nós aqui, no momento em que estamos passando por qualquer dificuldade, eu quero dizer a você em alto e bom som nessa noite, independente de você ter vindo a esse lugar nessa noite, os que estão presentes e os que não estão, eles podem não ter lembrado do pastor, mas o pastor não esquece de ninguém. O pastor é como um pai, que enquanto a casa não está completa, ele não consegue se satisfazer, ele não consegue estar feliz. Pastor, o que é que está acontecendo? Não, porque eu estou lembrando do irmão fulano que não conseguiu chegar na festa. Eu estou lembrando da irmã Beltrana que não conseguiu chegar na igreja. Eu estou lembrando do irmão Beltrano que não pode vir porque está doente. O pastor é aquele que não esquece de ninguém. O pastor está pregando, o pastor está dirigindo, o pastor está nas suas atribuições aqui na igreja, mas o olho dele é como um telescópio, o olho dele é como um pirescópio. Ele começa a olhar, ele começa a perceber um a um, aleluia, que não alegrou o coração, aleluia,
Mas nessa noite Deus está dizendo para nós: lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores. Deus quer aguçar a nossa lembrança. Deus quer aguçar o nosso entendimento nessa noite. Quais são as áreas, pastor, que nós precisamos lembrar dos nossos pastores? Olhe para mim no nome de Jesus. A primeira coisa: lembrai-vos dos vossos pastores nas vossas orações. Lembrai-vos dos vossos pastores nas vossas orações. Nós temos uma tendência muito mais direta para a crítica, muito mais direta para tecer um comentário. Mas muitas vezes nós não temos parado para orar pelos nossos pastores. Muitas vezes nós não temos o discernimento de perceber quando os nossos pastores estão precisando de oração, quando os nossos pastores estão precisando da nossa cobertura espiritual. Uma coisa é que isso já faz parte da vida pastoral. Eu não conheço um pastor verdadeiramente que exale o perfume de Cristo, que seja dado por Deus. Eu não conheço um pastor que ele passe pelo menos um dia sem orar pela vida do seu rebanho. Eu não conheço. Você pode não ter nunca sabido que alguém orou pela sua vida, mas você precisa saber nessa noite: o seu pastor nunca deixou de orar por você. O seu pastor, na hora de maior aflição da sua vida, o seu pastor, mesmo que você não viu, mesmo que você não tomou conhecimento, o seu pastor, em algum momento do dia, ele dobrou o seu joelho e ele disse para Deus: Deus livre, Deus guarde, Deus dê o livramento. Deus, no nome de Jesus, faça essa pessoa prosperar. Deus, eu venho pedir ao Senhor, aleluia, no nome dessa pessoa, faça, Senhor, cumpra o desejo do coração. Lembrai-vos dos vossos pastores em vossas orações. A igreja precisa voltar a se curvar, a igreja precisa voltar a orar, a igreja precisa voltar a clamar ao Senhor pelos seus líderes. Deus livre ele, Deus guarde a sua casa, Deus faça-o prosperar, Deus dê revelação da tua palavra, porque quando o pastor vai bem, a igreja vai bem. Quando o pastor estar alegre, a igreja estará alegre. Quando o pastor prospera, a igreja prospera. Quantos aqui nessa noite, aleluia, começam a lembrar do seu pastor? Quantos aqui nessa noite começam a ouvir de Deus nessa noite? Levanta a tua mão, dá um brado de vitória ao Senhor nessa noite. Lembrai-vos dos vossos pastores. Aonde, pastor? Lembra nas orações. Lembra das orações. Se tem algo que muitas vezes nós não podemos fazer, irmãos, muitas vezes nós não temos o dinheiro, muitas vezes nós não temos muito o que oferecer, muitas vezes não temos muito o que satisfazer, mas não tem uma arma maior nas nossas vidas que nós possamos usar, maior que a oração pelo nosso pastor. Observe, a igreja ela faz campanha por tantas coisas. É campanha da casa nova, é campanha da prosperidade, é campanha disso, é campanha daquilo. Eu quero desafiar alguns irmãos aqui, no nome do Senhor Jesus. Comece a juntar algumas pessoas e diga assim: irmãos, vamos fazer uma campanha pelo nosso pastor. O nosso pastor ora tanto por nós. Vamos fazer uma campanha pela casa dele, pela família dele. Os maiores evangelistas, congressistas, os homens que marcaram época na nossa nação, no mundo cristão, de todos os séculos, eles não viviam sem a oração intercessória. Só para você entender, o evangelista é um dos mais conhecidos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome, chamado Billy Graham. Ele tinha uma equipe de intercessão, onde orava ininterruptamente por ele, e ele dizia: orem pelo que vocês quiserem, ore por todos os motivos para mim. Agora tem 3 coisas que vocês não podem deixar de orar. Orem para que Deus me livre todos os dias da fama, que Deus me livre todos os dias da cama, que Deus me livre todos os dias da grana, para que eu não venha cair nesses 3 engodos. Muitas vezes nós olhamos e vemos: olha o escândalo que aconteceu com o pastor tal, olha o escândalo que aconteceu com o pastor fulano de tal. Mas Deus olha para nós e diz: você sabe ver muito bem o escândalo, mas quando foi que você parou por 2 minutos para dizer para Deus: Deus guarde a vida dele, Deus livre ele, Deus faça ele prosperar, Deus dê direcionamento, Deus dê fortalecimento, Deus livre ele desse buraco. Quantos aqui nessa noite vão dizer: a Deus, a partir de hoje eu quero orar pelo meu pastor, eu quero clamar por ele, eu quero interceder por ele, porque eu sei que o meu pastor é um presente de Deus para a minha vida. Lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos de que forma? Lembrai-vos das mensagens que o vosso pastor já transmitiu da parte de Deus para a sua vida. Meu Deus, lembra como nós temos facilidade de esquecer? Qual foi a palavra que o pastor Luciano pregou aqui no domingo passado? Há 15 dias atrás.
Um dia, alguém disse assim: eu não vou mais na igreja. Por que você não vai mais? Ah, porque eu já nem lembro o que é que eles falam. As palavras vêm, eu já não lembro mais. E alguém perguntou para ele assim: o que é que você comeu a semana passada? Eu vou lá lembrar o que eu comi a semana passada. E a pessoa disse assim: você não lembra o que você comeu a semana passada, mas no dia que você comeu, se você não comesse, você tinha morrido. Você foi alimentado. Quantas vezes você parou para dizer: Deus, muito obrigado pela vida do meu pastor, porque foi a pessoa que o Senhor usou para trazer uma mensagem quando eu mais precisava. Pastor é aquele que, quando ninguém tem aquela palavra, Deus vai usá-lo para chegar para você e transmitir de Deus aquilo que você muitas vezes não quer ouvir, mas mais na frente você vai entender como Deus te ama. Lembrai-vos dos vossos pastores, pelas mensagens que ele tem recebido de Deus para transmitir para a sua vida. Lembrai-vos dos vossos pastores, pelas palavras de ânimo, quando você está tão caído, quando ninguém mais dá nada por você. O seu pastor, representando o Senhor, ele diz: ninguém dá nada por ele, mas eu sei o valor que ele tem para Deus. A igreja está vivendo um momento em que é proibido entrar aqui dentro pessoas de mal aparência, pessoas que a comunidade conheça porque foram gogoguel, homossexuais, lésbica, mas o pastor, quando olha, diz: não, Jesus o ama e eu vou abraçá-lo. Enquanto todos estão dizendo, como aquele fariseu: se tu soubesses quem ela é, o pastor está dizendo: não, eu não quero saber quem ela é, mas eu conheço o dono dela. Eu conheço o dono dela. Quantas pessoas aqui na nossa comunidade, em Long Branch, podem contar testemunhos que foram tocados, a sua família foi modificada por causa da maneira como Deus usou o seu pastor. Lembrai-vos dos vossos pastores. Aquilo que Deus tem dado para eles, irmãos, é coisa que não é dessa terra, é alimento sagrado, é algo que vem do céu, é pão vivo, pão que transforma, pão que muda. Lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores no investimento que ele tem feito. Aí alguém chega e diz assim: eu não vou perder tempo com essa pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para ti: pastor que é pastor, ele não entende que vai perder tempo com você, ele vai investir em você. Ele vai investir tempo, ele não vai perder tempo, ele vai investir, porque quando você é curado, você começa a dar fruto para o Senhor. E quantas vezes nós chegamos na casa de Deus desenganado, as portas fecharam, pessoas não entenderam o nosso problema, pessoas não pararam para nos ouvir, porque eram muito agitados, eram muito bons de palavra, eram pessoas que já alcançaram projeção no mundo bíblico, no mundo gospel. Mas chega diante daquele que foi escolhido por Deus, aí ele diz: não, filho, vem cá, não tem nada mais importante que você ainda tem muito para dar para o reino, eu vou te tratar, eu vou cuidar de você. Olha o investimento que Deus tem usado o seu pastor para fazer em você. Pessoas que chegam nas igrejas, muitas vezes não sabem o que é uma canção, não sabem o que é um instrumento, não sabem o que é falar no microfone. A Bíblia diz: Deus é aquele que faz o solitário habitar em família, e para que isso aconteça, Deus usa o teu pastor, para o teu pastor investir em você. Lembre-se dos pastores, no investimento que ele tem feito na sua vida. Será que tu pode levantar a tua mão e adorar o Senhor nessa noite? Nós temos uma facilidade muito grande para esquecer aquilo que é feito. Pessoas que chegam e o pastor limpa, cuida, tem paciência. Porque cada um de nós aqui podemos conhecer no máximo o problema de um ou dois. E muitas vezes superficialmente. O pastor conhece cada um, cada vida. E por via de regra, sabe o que é que acontece? Agora o pastor só dá valor ao presbítero Ronaldo. Agora o pastor só dá valor à irmã Marli. Pronto, agora o pastor só vê terra onde o irmão Wellington pisa. Isso não acontece aqui. E no que acontece bastante isso.
E sabe qual é o papel do seu pastor? Quando todos conspiram contra você, o seu pastor se põe na sua frente e diz: pode bater nas minhas costas, mas eu prefiro ele errando aqui dentro da igreja do que Satanás tragar ele lá fora. Porque aqui dentro ele vai se consertar. Aqui dentro nós vamos ter paciência. Um dia ele ainda vai adorar o Senhor com interesse de coração. Lembra do seu pastor pelo seu investimento. Lembra como você chegou. Lembra quem era você. Lembra quando você chegou. Aleluia, que alguém da sua família disse: pastor, você tem condições de ir buscar no aeroporto. Lembra dos momentos que você precisou da corte. Lembra, irmãos, nós precisamos, aleluia, ser aguçado na nossa memória. Nós precisamos ser aguçado na nossa memória. Aleluia, quando nós entendemos a autoridade espiritual, a primeira coisa que acontece na nossa vida, quando acontece alguma adversidade, a primeira coisa é buscar na agenda o telefone do pastor. E o pastor não te deixa na mão, o pastor não vira as costas para você, o pastor não te abandona, o pastor, ele não vai te decepcionar. Sabe por quê? Porque o pastor te ama incondicionalmente. E lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores. Nós temos uma memória muito fraca, irmão. Aleluia. Lembrai-vos dos vossos pastores. Por que, pastor? Lembrai-vos da tolerância. Pastor é tolerante. Pastor... É por isso que alguns dizem que os 5 ministérios estão relacionados aos 5 dedos da mão. Primeiro ministério, apóstolo. Ele toca nos 4 ministérios. O apóstolo interage entre si. Porque apóstolo está muito ligado à fundação, a envio, a campo missionário. O segundo é o profeta, é o que aponta o dedo. Não é o profeta Esqui. Quem conhece o profeta Esqui? É o Esqui te digo, não é isso que a Bíblia fala. Profeta na Bíblia é ministério, é aquele que dá a direção. Você sabe que você chega em determinadas localidades, irmão Wellington, e você vê que uma igreja cresce muito só com jovem. Você olha em outra localidade, a igreja cresce muito só com família. Você olha em outra localidade, a igreja cresce muito com ex-drogados. É a direção que Deus deu para aquele local, é a voz profética, onde Deus mostra qual é a necessidade daquele local. O terceiro ministério que nós vemos, e pelos dedos da mão, é o mais alto. Não é que tenha mais importância, porque que é o mais alto? É o ministério de evangelista. O evangelista, ele faz aquilo que Deus mais se agrada, que é atrair almas, é trazer almas para o Senhor. O evangelista, ele não sabe dar conselho. O evangelista, muitas vezes, ele não sabe parar para ouvir, ele não tem paciência. Mas o evangelista é aquele, aleluia, que onde ele está, ele pega qualquer texto da Bíblia, pode ser de finanças, pode ser do que for, ele vai transformar em mensagem evangelística para trazer as pessoas a Cristo. Depois que ele traz as pessoas a Cristo, agora ele vai fazer o quê? Ele traz todo tipo de peixe, é aquele que joga a rede, aí vem todo tipo de tralha ali dentro, vem cascalho de pau, vem peixe morto, vem peixe de todo jeito. Ele joga na mão do pastor. É por isso que o pastor, que é o 4º ministério, é o dedo onde tem aliança, onde ele é casado com o Senhor. É aquele que tem um relacionamento com a igreja. É aquele que tem um relacionamento de amor com a igreja. É aquele que representa Jesus. É aquele que representa o noivo. É aquele que sabe amar. É aquele que dá o peito para que você encoste. É aquele que não te abandona. É aquele que cuida. É aquele que tem paciência. É aquele que pode não saber muito pregar, mas ele sabe te amar. Lembrai-vos dos vossos pastores. Meu Deus, a igreja está perdendo. A igreja está perdendo. Eu sou de um tempo, eu não sou tão velho assim, né? Daqui a uns dias, estou indo para meio século, mas eu venho de um tempo em que era Deus na terra, era Deus no céu e o pastor na terra. Não sei quantos lembram disso. Na hora que o pastor fazia qualquer convocação, falava qualquer coisa, a gente tinha uma obediência tão grande ao nosso pastor, pelo respeito que a gente tinha ao pastor. E as coisas estão mudando, está se perdendo isso com o tempo. Mas Deus está parando a gente aqui nessa noite para a gente honrar o nosso pastor. Lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores. Que coisa linda é quando nós conseguimos lembrar. O maior problema é que a lembrança aos nossos pastores está muito relacionada com aquilo que se faz na vista. E lembrar dos nossos pastores não é aquilo que nós fazemos da vista. Lembrar dos nossos pastores é na hora que ninguém está vendo, é na hora que o homem de Deus mais está precisando. Nós chegarmos e muitas vezes apenas fazer companhia. Está só perto, pastor, eu estou aqui, viu? Qualquer coisa conta comigo. Aí se nós pudéssemos abrir aqui, Davi tinha alguns
alguns soldados que andavam com ele, que chegou um ponto em que um dia travaram uma luta contra Davi, atentaram contra Davi. Teve um soldado que atravessou na frente de Davi e a flecha entrou nele. E ele disse assim: eu fiz isso para que nunca se apagasse a lâmpada de Israel. Deus está levantando nesses últimos dias pessoas que não vão perder a visão da autoridade pastoral, pessoas que vão caminhar lembrando dos seus pastores. Aleluia. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, Paulo fala isso: lembrai-vos dos vossos pastores, aqueles que ensinam a vocês, e compartilha com ele de todas as coisas boas. Por via de regra, a gente só compartilha aquilo que não presta. Só chegamos para o pastor para despejar aquilo que é problema, aquilo que nós não conseguimos resolver. Na hora que estamos bem, nós podemos lembrar de tudo, mas não lembramos dos nossos pastores. E Deus está dizendo para nós nessa noite: é hora de nós pararmos nessa noite e lembrar do nosso pastor e honrar o nosso pastor. Levante a tua mão, diga uma palavra de vitória ao Senhor na vida do seu pastor nessa noite. Aleluia, aleluia. Lembrai-vos da tolerância e da paciência. Meu Deus, e quando eu olho para o pastor Luciano, esse aqui tem paciência para dar, vender, emprestar. Meu Jesus, se é algo que eu admiro na vida desse homem, peço a Deus: Deus, tira um pouquinho, faz como Moisés. Moisés teve um período que tinha unção que valia por 70 homens. Porque Deus um dia disse assim: Moisés, escolhe 70 homens antes que tu morra. Escolhe 70 homens, eu vou tirar da tua unção. Se Deus tirou da unção de Moisés para dar para 70 homens, é porque Moisés valia por 70. Tem hora na obra de Deus, irmãos, que a gente vale mais do que 100, do que 1000. Sabe por quê? Porque o que faz a diferença não é o que eu tenho, o que eu sou. O que faz a diferença é a unção de Deus na nossa vida. Aleluia. E tem hora que eu digo assim para Deus: Deus, parece que o Senhor deu mais paciência para o pastor Luciano do que para mim. Meu Jesus amado, eu nunca vi uma coisa igual. Lembra disso, irmãos, lembra dessa paciência. A maior dificuldade que nós temos hoje é de ser ouvido. As pessoas estão precisando de ouvido. O que as pessoas mais querem é alguém que possa desabafar. E nós estamos numa correria tão grande que quando já vai se abrindo a boca: ô pastor, não, sabe o que você faz? Você faz isso, você faz isso. Peraí, eu nem falei o que é, meu Deus do céu. Você sai frustrado. O pastor fica com a sensação que resolveu. Coisa linda é você ter um pastor que você pode chegar perto dele e você começar a falar, ele te ouvir. Aí você fala. Quando você não tem mais o que falar, começa a repetir tudo na mesma coisa novamente e fala. Na terceira vez você está repetindo, aí é que ele entra para não deixar você repetir a quarta vez. Aí é que ele entra para começar a falar. Eu não sei se os irmãos já viram isso, mas nesses últimos dias nós estamos vivendo isso, a dificuldade de ouvir. Sabe por que a distorção da palavra de Deus é tanta que Tiago diz assim na palavra de Deus: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, não é? Mas a inversão está tão grande que a gente tem uma necessidade só de falar. Então, lembrai-vos dos vossos pastores. Lembra do seu pastor na sua tolerância, na sua paciência. Lembrai-vos, tem pessoas, irmãos, que nem a família acredita mais, mas o pastor é tão tolerante. Por quê? Porque ele sabe quem é o dono dessa pessoa. Não, Deus vai restaurar, Deus vai curar, ele vai pisar no tomate. Vamos lá, vamos limpar a besteirada que ele fez lá, vamos levantar ele de novo e vamos embora, e vamos continuar a caminhada. Pega na mão e vamos embora. Lembra da tolerância, lembra da paciência. Esse é o momento que Deus escolheu esse dia para nós pararmos para honrar o nosso pastor, irmãos. Para honrar o nosso pastor. A gente tem uma facilidade tão grande de lembrar de tudo quanto é de pastor, mas muitas vezes, escuta aqui o que eu vou dizer para você. Muitas vezes a intimidade, o convívio diário leva-nos a desvalorizar, a não dar a importância de vida àquilo que temos. Quer ver uma coisa? Eu fico doente quando eu vejo lá na nossa igreja, que é uma igreja de rico, é uma igreja de pessoas prósperas. Eu fico doente quando eu vejo na nossa igreja crianças brincando com o iPad, daqui a pouco derruba e chuta, aí vai para lá e pisa. E se você voltasse para o Brasil, eu queria ver você fazer isso com aquele tijolão. Um tijolão que você tivesse, você ia valorizar. Irmãos, dentro da nossa casa, quando a fartura ela é abundante na nossa casa, nós temos uma facilidade de desvalorizar, de não dar a devida importância. Deus está dizendo, por isso que muitas vezes nós valorizamos mais os de fora do que os de dentro, e muitas vezes não atentamos o tesouro que nós temos do nosso lado. Nós temos um homem dado por Deus para esse lugar, um homem de caráter, um homem de uma conduta ilibada, do nome do Senhor Jesus. Lembrai-vos do vosso pastor nessa noite. Aleluia! Olha só que coisa linda, imitai a sua conduta. Oh, irmãos. Tem gente que é uma beleza. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim: eu gosto muito de ouvir o pastor fulano, mas agora, ele lá e eu cá.
Porque, pastor, que conduta, viu? Que conduta, é uma mensagem até que Deus está me dando, que eu estou preparando. Muita gente querendo ter a vida do Espírito sem ter a vida de Jesus. A igreja nesses últimos dias, todo mundo é espiritual. Mas quando você vai olhar na intimidade da pessoa, Jesus está longe. Jesus está longe. Eu prefiro muitas vezes aqueles que não têm uma capa de espiritual, mas que quando eles passam, alguém possa dizer como aquela mulher de Sunem: eu vejo que esse que passa por nós é um santo, homem de Deus. Que a imagem de Cristo, ela seja patente nas nossas vidas, antes de nós querermos exalar ou demonstrar a vida do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem prazer em agir, em mover na vida de ninguém que não quer parecer com Cristo. A vida do Espírito Santo nos últimos dias, ela vem para que a gente tenha uma performance, mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que nós venhamos exalar a vida de Cristo. Quando eu tenho a vida de Cristo, o Espírito Santo manifesta na minha vida, mas quando eu não quero a vida de Cristo, Ele pode até me usar por misericórdia, mas Ele não me aprova. Eu quero louvar a Deus, porque Deus colocou aqui um pastor aprovado. Deus colocou aqui alguém que, apesar de todas as adversidades e todas as contrariedades, aleluia, nós podemos dizer: segui o exemplo dele, imitai a conduta dele, lembrai-vos do vosso pastor nessa noite e honrai-o com toda a força do seu coração. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do seu pastor nessa noite. Aleluia. Só para que eu quero te dar só uma referência bíblica. Lembrai-vos das aflições de alguns. Como pastor, Paulo diz: das coisas exteriores, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem é que adoece na igreja, que o seu pastor também não adoece? Quem é encarcerado, que o seu pastor também não se sente como encarcerado? Às vezes nós recebemos uma informação, e essa informação nós passamos para a igreja. No primeiro momento é aquela dor. Você viu? Uau, o que aconteceu com Beltrano? Mas você sai daqui, você vai embora para casa. Mas o seu pastor vai pelejar por aquela pessoa. O seu pastor vai sentir, ele é empático à situação. O seu pastor, ele peleja, o seu pastor, ele luta. Enquanto tem alguém encarcerado, o seu pastor não sossega enquanto não tirar de lá, não sossega enquanto não ir até o fim. O Senhor nessa noite está dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores, lembrai-vos, porque o Senhor tem dado o melhor para vocês. Quem é que enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me abrase? Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Em outra ocasião, Paulo também descreve o perfil da luta diária de alguém chamado por Deus para pastorear. Ele diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combate, por dentro temores. As esposas de pastores é que podem falar um pouquinho. Muitas vezes quando chega no culto parece um monstro espiritual, adorando, pregando, dando tudo de si, e alegre, feliz, mas quando chega em casa só o travesseiro. O ombro da esposa que sabe as tristezas que ele sente, os temores que ele sente, os questionamentos que ele sente. Deus está dizendo para nós nessa noite: é hora de nós levantarmos um clamor pelas nossas autoridades, é hora de nós lembrarmos dos nossos pastores, é hora de nós intercedermos por eles. Aleluia, aleluia, aleluia. Lembrai-vos que o seu pastor, ele foi dado por Deus. Lembrai-vos que querem o melhor para a sua alma. Muitas vezes nós não conseguimos entender, mas o pastor, ele sempre procura o melhor para a nossa alma. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos prestar contas a Deus. Eu não vou prestar conta a Deus da sua beleza. Eu não vou prestar conta a Deus da sua prosperidade. Eu não vou prestar conta a Deus, tem coisas que elas são pessoais. Mas eu vou prestar contas a Deus da sua alma. Sabe por quê? Porque Deus confiou às mãos do seu pastor o que você tem de mais precioso.
O que é que você tem de mais, pastor? O que é que eu tenho de mais precioso? Não é esse rostinho lindo que você tem. Não é essa roupa, Pierre Cardin. Não é essa roupa que você tem que é de marca, que é cara. Não é a sua casa. Não é o mais importante. O mais importante que você tem é a sua alma. E a sua alma, só quem entende dela é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor confiou a sua alma na mão de uma pessoa tão limitada. E quando o Senhor entrega nas nossas mãos, Ele diz: um dia eu vou prestar conta contigo. Um dia eu vou pedir conta. Sabe o que é que Deus está dizendo? A responsabilidade da sua salvação não está na vida do pastor. Na vida do pastor estará a responsabilidade de mostrar para você as verdades da palavra. Na vida do pastor estará a responsabilidade de mostrar para você que buraco você está se metendo. Na vida do pastor estará a responsabilidade de mostrar para você aquilo que os seus olhos espirituais ainda não conseguiram enxergar. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas não conseguem enxergar. Aí tem o pastor como duro, tem o pastor como chato, mas o pastor está velando pela sua alma, o pastor está velando para levar você aos céus, o pastor está velando para que você tenha a revelação do Espírito Santo, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. O seu pastor, ele é o primeiro interessado na sua alma, porque ele é o representante de Deus aqui nesse lugar. Lembrai-vos dos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. Aleluia. Aleluia. Pastor, está com raiva porque eu não vim na igreja? Não, é porque naquele dia que você não veio, o seu corpo se alimentou. Naquele dia você saiu todo bonitinho, naquele dia você cuidou da sua aparência, mas a sua alma está doente. Naquele dia você não fez aquilo pelo qual o maior propósito que Deus nos chamou, que foi somente para adorar o Senhor. A sua alma, ela ficou deficiente. O domingo, que é a primícia, quando nós começamos o domingo sem entregar a nossa primícia ao Senhor, nós já determinamos no mundo espiritual o que vai ser a segunda-feira, terça-feira para as nossas vidas. E Satanás sabe disso. Satanás tira de você a quarta-feira, onde você deve estar aprendendo a palavra. Aí Satanás tirou, o próximo passo vai tirar a sexta-feira, que é voltada à oração, a batalha, a intercessão, a sua casa. Conseguiu tirar? Agora nós vamos tirar o principal. Nós vamos tirar o principal. Nós vamos tirar a primícia. A primícia é o domingo. Ele não pode começar a semana adorando o Senhor. Aí seu pastor diz: não, isso está errado. Ele não pode ficar desse jeito. A alma dele está em perigo. Ele não está percebendo. Ele é uma criança espiritual. Não importa a idade dele. Lembrai-vos dos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. Meu Deus. Segunda coisa que eu vejo, ainda tenho mais umas 15 para falar, mas eu vou falar só mais uns 10 minutinhos. Eu não vou cansar você. Primeira coisa, diga assim: lembrai-vos. Diga com vontade: lembrai-vos do vosso pastor. Faça isso, saia daqui desafiado nessa noite. O seu pastor não é o super-herói, o super-homem espiritual, e muitas vezes você vê. Pastor, ele não vai estar contando suas tristezas. Eu creio que eu nunca vi, e creio que nunca verei, pastor Luciano contando suas tristezas. Eu nunca verei pastor Luciano contando seus problemas do púlpito da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz: mesmo não tendo, enriquecendo a muitos, mesmo como fraco, me fazendo de fraco, para ganhar os fortes. Paulo, ele traça o perfil exatamente do pastor. Muitas vezes nós subimos no púlpito, nós ministramos na sua vida. Muitas vezes aquilo que ainda nós não temos, mas por conhecer a fonte daquele que tem, nós ministramos na sua vida. Por isso que Paulo, a Bíblia diz que ele sofria tanto com algumas enfermidades, mas era um homem que quando ele terminava de falar, alguém pegava o seu avental, não sei bem o que era, mas pegava só em usar, era curado. Um homem que mesmo enfermo, a soberania da palavra na vida dele era o que fazia a diferença. Você muitas vezes olha para o seu pastor, teu pastor te abraça, sorri, mas você não sabe o que ele está passando. No nome do Senhor Jesus, lembrai-vos do vosso pastor. Esqueça de tudo, mas não esqueça do seu pastor. No dia que você esquecer do seu pastor, você está dizendo: a voz profética vai calar nesse lugar. Mas Deus não vai permitir que isso nunca aconteça, no nome do Senhor Jesus. A segunda coisa que o autor diz: primeiro lembrai-vos. A segunda que ele diz: obedecei. Diga assim: obedecei.
Obedecei. Aqui está o segredo da bênção. Obedecei. Todos nós sabemos que nós aprendemos de pequeno que a nossa cartilha ela vai nos ensinar o ABC, né? A, B, C, D. A cartilha do crente ela começa como? Obedecer. Obedecer. Aqui está o segredo. Essa palavra está em extinção, irmãos, no nosso meio. Nós devemos obedecer os nossos pastores. Segundo o dicionário, obedecer é sujeitar-se à vontade de, é estar sob a autoridade de, é não resistir, submeter-se à vontade de outrem. Obedecei aos vossos pastores em quê, pastor? A primeira coisa, a Bíblia diz em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos estavam passando aquilo que eles receberam de Deus. Paulo diz assim: assim como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Nós precisamos perseverar naquilo que o pastor está ensinando. Nós precisamos perseverar na direção que o pastor está dando, porque ele recebe de Deus. Nós precisamos perseverar nas convocações. Nós precisamos obedecer às convocações. Muitas vezes o pastor diz: olha, eu vou precisar de vocês aqui do dia tal, hora tal. Quando chega lá naquele dia tal, hora tal, nós queremos dizer que honramos os nossos pastores e muitas vezes não fazemos isso. Sabe por quê? Não adianta nós estarmos na igreja, não adianta nós sermos dizimistas, não adianta cantarmos bonito sem obediência. O segredo da nossa bênção está quando nós obedecemos. Quantos obedientes nós temos aqui nessa noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se isso já aconteceu aqui no nosso meio, mas desobediência muitas vezes até na liturgia. O que é a liturgia, pastor? Vem cá, irmão evangelista Tiago, vem aqui fazer uma oração. Aí o evangelista Tiago chega e vem fazer uma oração. Quando ele chega à parte do Senhor para a igreja, o pastor me pediu para fazer uma oração, mas eu vou contar um testemunho, porque Deus está me inquietando. Deus está te inquietando coisa nenhuma, você está desobedecendo, porque o pastor te chamou para você orar, e se ele chamou para você orar, você vai orar. Seja obediente ao seu pastor, seja obediente. Deus vai te dar a oportunidade de você fazer aquilo que você quer fazer, se for da vontade dele, mas a vontade de Deus é que você, em cima de todas as coisas, seja obediente à voz do seu pastor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e obedecem. Preste atenção, porque quando não há obediência, eu não sei se é ovelha. Se não há obediência, eu não sei se é ovelha. E muito cuidado, que bode dentro da igreja tem bode dentro da igreja é perigoso. Deus nessa noite, Ele quer renovar a nossa obediência aos nossos pastores. Existe a obediência e existe o princípio de obediência. Existe a obediência e existe o princípio da obediência. O obediente... O obediente, o pastor vai dizer assim: entrega essa Bíblia ali para o Adalto. Aí ele vai e entrega. Aí ele volta. Esse é o obediente. Você pode pegar a Bíblia ali com o Adalto novamente, ele pega. Aí volta. Peraí, entrega a Bíblia lá para o Adalto. Aí ele já começa: pastor, quer fazer graça com a minha cara? O pastor parece que quer brincar comigo. Aí ele já vai com um princípio ainda não declarado, mas dentro do seu coração já murmurando. Olha a cara. Já olha para o pastor meio desconfiado. Aí faz o seguinte, pega lá a Bíblia. Aí, perdão, pega ali a Bíblia com o Adalto. Aí ele colocou a Bíblia aqui, daqui a pouco tá. Eu quero, irmão. Então, o pastor disse: não, rapaz, vem cá. Ele, mas sabe, quer pegar no meu pé de todo jeito. Esse é o obediente. Você sabe qual é o princípio de obediência? O princípio de obediência. O pastor chama. Irmão Adalto, vem. Pois não, pastor, o que é que o senhor gostaria, pastor? Pois não, e tal, já vai. Se ele mandar 1000 vezes, ele vai 1000 vezes. Ele vai 1000 vezes. Você sabe qual foi o segredo no ministério de Samuel? Porque quando Deus disse assim: Samuel, Samuel, Samuel levantou e foi ao sacerdote. A impressão que dá é que o sacerdote estava na cama vizinha dele ou no quarto do lado. Não, Samuel não podia dormir no mesmo local que o sacerdote dormia, porque o sacerdote ficava no lugar separado. Pela cultura judaica, o sacerdote ficava num local totalmente separado. Aquilo era uma imensidão de lugar.
tipo aqueles conventos, tipo aquele lugar lá onde ficam os padres, aqueles negócios lá, aquelas casas, né? Aquelas coisas antigas. E Samuel não podia dormir onde estavam os sacerdotes. Samuel também não podia inquietar o sacerdote. Samuel também não podia chegar com qualquer roupa, com as roupas de baixo. Quando Deus falava com ele, ainda levava ali o maior tempo para se vestir. Saía na madrugada ali. A caminhada que ele fazia para ir até o sacerdote. Quando ele chegava lá, que falava com o sacerdote, que voltava, quando ele tirava toda a roupa de novo, Deus dizia: Samuel, 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 para ver qual era o princípio de obediência do profeta. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Eu quero restaurar a obediência às autoridades. Eu quero restaurar a tua obediência. Sabe qual é o segredo da nossa bênção? O segredo de uma igreja feliz, o segredo de uma igreja próspera, o segredo de um crente próspero é quando ele obedece. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Sabe por quê? Porque eu reconheço no meu pastor que ele é uma autoridade de Deus para a minha vida. E eu vou obedecer. Então, tem coisa mais difícil de nós percebermos nesses últimos dias. Alguém que não gosta de obedecer aos conselhos. Obedecer o quê, pastor? Obedeça aos conselhos do seu pastor. A minha mãe diz assim: filho, se conselho fosse bom, não se dava. Quem conhece isso? Isso é coisa lá nossa, lá do Nordeste. Filho, se conselho fosse bom, não se dava. Fazia o quê? Vendia. Obedeça. Muitas vezes o pastor vê a situação, senta com a pessoa e vai aconselhar o melhor para aquela pessoa. O que é que aquela pessoa faz? Eu conheço alguém, não muito distante, dentro do nosso ministério, hoje não mais faz parte. O pastor um dia ministrando, e ele tocou no assunto de vestimenta, falando às mulheres. E levantou uma mulher, incentivou um grupo, um pequeno grupo, e foram para um ambiente reservado na igreja de Cantina, e ficaram batendo papo lá, dizendo: eu não tenho saco para ouvir isso que o pastor está falando, não. O pastor está caduco. O pastor está careta. Você sabe quando é que essa pessoa vai prosperar? Nunca. Deus está dizendo para nós: obedeça ao seu pastor. O maior problema que entristece muitas vezes a vida de um pastor é quando ele quer o seu melhor. Ele está vendo mais na frente, muito mais do que você. E muitas vezes as pessoas não querem obediência. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e obedece. Deus não te chamou para amar o seu pastor, somente obedeça. Se você obedecer, já é um princípio, você passar a amar, já é um atributo do amor. A terceira coisa que o autor diz: sujeitai-vos aos vossos pastores. Estar sujeito, segundo o dicionário, é tornar-se súdito. É tornar-se súdito. É tornar-se constrangido. O que é uma pessoa constrangida? Uma pessoa que está coagida, ela não tem saída. É uma pessoa que ela tem uma submissão tão irrestrita que ela fica numa situação que ela não tem escolha. Ela sabe que é obrigação, ela sabe que ela tem que obedecer. É uma pessoa que é totalmente dependente, está muito relacionado com o cativo. A Bíblia nos ensina: sujeitai-vos, preste atenção nisso aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Agora preste atenção: se os pastores foram dados por Deus para a edificação da igreja, quando nos sujeitamos a eles, nós estamos nos sujeitando a quem? Nós estamos nos sujeitando a quem? Nesses últimos dias, o que mais nós ouvimos: eu não tenho que obedecer a homens, mas a Deus. Por isso que o diabo não foge de você. Por isso que em muitas casas o diabo já encontrou morada. Por isso que em muitos lugares Deus, ele não vai operar. Por quê? Porque não há sujeição à autoridade de Deus. Mas nessa noite, Deus nos trouxe aqui para honrar o nosso pastor e lembrarmos que nós temos um compromisso diante de Deus para com os nossos pastores. Aplauda ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só para finalizar, eu quero só dizer para os irmãos: o pastor é um dos 5 canais de bênçãos que Deus escolheu para a edificação da igreja. Lembrar dos vossos pastores.
obedecer aos vossos pastores e sujeitar aos vossos pastores. Essa é uma determinação, é um mandamento de Deus pela sua palavra. Nenhuma igreja local prosperará numericamente, espiritualmente, financeiramente, em graça e em sabedoria, se não observar essas 3 recomendações bíblicas. Quantos querem prosperar nessa noite? Quantos querem ver o agir de Deus nessa noite? Eu quero dizer uma coisa para você: coloque de lado toda a sua capacidade, coloque de lado todo o seu talento, coloque de lado tudo aquilo que você acha que tem e comece a trabalhar nessa noite esses 3 pontos. Lembra dos pastores, obedece os teus pastores e submete aos teus pastores para que você possa experimentar toda a prosperidade em todas as áreas da sua vida, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Por que, pastor? É porque deveria nos lembrar desses 3 pontos. Por que a gente tem que lembrar? Primeiro, a primeira coisa, porque eles velam pela vossa. Segunda coisa, porque hão de dar conta delas a quem? A Deus. Então ele vai dar conta da tua alma para Deus. Agora eu finalizo dizendo aqui o seguinte: o texto é muito claro. Ele diz assim: para que o façam com alegria e não gemendo. Fique de pé, que eu quero só te fazer uma pergunta para nós terminarmos. A Bíblia diz assim: porque eles velam por vossa alma e porque hão de dar conta delas a Deus. Agora, me impressionou nesse texto, sempre que eu leio, porque Deus coloca assim: para que o façam com alegria e não gemendo. Tem pessoas dentro da igreja que o pastor tem a maior alegria de pastorear. Tem pessoas dentro da igreja que ele pastoreia gemendo. Eu quero só pedir a Deus que através do seu Espírito nessa noite nos leve a uma reflexão. O que é que você tem sido para o seu pastor, um motivo de alegria ou um motivo de gemido? O que é que você tem representado para o seu pastor, um motivo de satisfação ou um motivo de preocupação? O que é que você tem representado para o seu pastor? Porque observe que a Bíblia diz que todas as vezes que nós lembramos, todas as vezes que nós obedecemos e todas as vezes que nós nos submetemos, nos sujeitamos ao nosso líder, ao nosso pastor, a Bíblia diz que com certeza ele vai nos liderar, ele vai nos pastorear com muito mais satisfação. Agora interessante é que quando nós lemos sobre o apóstolo Paulo diz num texto lá em Coríntios, depois você leia isso, no capítulo 12, Paulo diz que independente de nós amarmos ou não o pastor jamais vai deixar de nos amar. Tem pessoas nessa noite que não lembraram de honrar o seu pastor. Isso não impede do pastor continuar honrando e lembrando deles. Tem pessoas que não demonstraram amor pelo seu pastor nessa noite. Não tem preocupação, o pastor continua amando do mesmo jeito. Tem pessoas que muitas vezes não lembram de dar um telefonema para o pastor. Pessoas que não lembram de ligar na família do pastor. Pessoas que não estão nem aí se o pastor está sendo suprido na sua casa ou não. Essas pessoas levam o pastor a exercer um ministério na vida dessas pessoas. Muitas vezes gemendo, muitas vezes chorando, muitas vezes dizendo: Senhor, se não fosse aquela palavra que o Senhor arrancou da boca de Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas não está relacionado o quanto o pastor ama você, mas está relacionado o quanto ele ama Jesus. E quanto mais ele ama Jesus, mais ele não vai abrir mão de você, porque sabe que você pertence a ele, porque ele te comprou com um preço muito alto. Nessa noite o Senhor está nos perguntando: o que é que nós temos sido para os nossos pastores? Um motivo de alegria ou um motivo de gemido? Curve a sua cabeça por alguns momentos. Fale com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Senhor, muito obrigado pelo pastor que o Senhor me deu. Senhor, muito obrigado, porque eu posso contar com ele a qualquer hora.
Senhor, muito obrigado, porque quando todos desacreditaram de mim, Ele investiu em mim, Senhor. Senhor, muito obrigado que mesmo nos meus erros, nas minhas falhas, mesmo quando eu não consigo entender a Tua palavra, Ele é aquele que tem uma palavra de ânimo, Ele é aquele que me abraça. Ele é aquele que me ama, mesmo quando eu não demonstro esse amor por Ele, Senhor.